Olá, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no Celuz e queremos deixar os nossos agradecimentos, em especial na figura do grande amigo Miramar e do seu presidente, pelo honroso convite e pela oportunidade de matar um pouco a saudade do doce, belo e meigo Galileu. Que a espiritualidade amiga e benfazeja possa nos iluminar e intuir para que possamos utilizar as melhores palavras que enfatizem não somente a passagem evangélica, mas que nos motive a praticá-la na nossa vida do dia a dia. A cura do servo do centurião. Esta passagem ela é encontrada nos evangelhos segundo Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13, e no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículos 7, capítulo 7, versículos 1 a 10. Nós utilizaremos a versão de Lucas por ser a mais delicada, própria do ideal de beleza e formosura dos gregos, acrescida da fineza e delicadeza natural do médico de almas, que não teve contato com o maior dos médicos, mas que se encantou com as diversas narrativas daqueles que conviveram com ele, em especial Maria de Nazaré, sua mãe, Simão Pedro e Paulo de Tarso, seu maior incentivador, e que muitos pesquisadores, historiadores e exegetas acreditam ser o evangelho lucano, aquele evangelho que o apóstolo dos gentios não escrevera. No evangelho de Lucas, todos são muito bem aceitos e bem-vindos, pois ele se evidencia justamente por essa grande característica, ser o evangelho do perdão. Assim, suas histórias são baseadas em fatos de pescadores reabilitados, samaritanos, publicanos, mulheres perdidas, pagãos, centuriões, como no caso deste que nós vamos evidenciar. Enfim, todos os desprezados pelo farisaísmo constituem a sua maior clientela. Antes de entrarmos no Evangelho lucano, vamos fazer uma lembrança do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas o primeiro parágrafo do prefácio, onde o Espírito de Verdade nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos. Com certeza nós vamos precisar dessa lembrança contida no próprio prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras do Espírito de Verdade. Mas então vamos à nossa passagem segundo a narrativa de Lucas. Conforme falamos, encontramos no capítulo 7, versículos 1 a 10. E ele inicia assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, eles, os anciões, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado.
e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, com base nessa introdução, um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e na apresentação da passagem evangélica segundo Lucas, nós vamos desenvolver a nossa conversa fraterna, destacando aspectos relevantes da mensagem evangélica em questão, onde ocorreu, o tipo de cura, o protagonista do ensinamento, que dessa vez, como podemos observar, não foi Jesus, e muito menos o beneficiado pela cura. O protagonista desta história é o centurião romano. Além do centurião, nós vamos destacar algumas virtudes que nós encontramos nessa figura. Virtudes como a humildade, virtudes como a autoridade, a própria fé. Mas vamos iniciar por onde ocorrera, ou seja, em Cafarnaum. Cafarnaum literalmente significa aldeia ou vila de Naum. Mas o que é que ela tem de especial? Vamos recorrer a Amélia Rodrigues, no capítulo 14, intitulado Ordena Somente, da obra Luz do Mundo. Este capítulo ele é trazido justamente por tratar dessa passagem evangélica. E ela nos diz que Jesus amava aquela cidade, onde a ternura dos corações singelos dava a mostra de amor puro. Ali, Jesus se refugiaria muitas vezes, encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Povo simples que vivia da pesca, da agricultura de subsistência, do esforço de suas mãos. Ali Jesus operou diversas curas. Temos, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. E logo depois da cura da sogra de Pedro, no próprio Evangelho de Mateus, tem um título que é Diversas Curas. Ou seja, Jesus operou muitas curas em Cafarnaum. Mas voltemos à figura do centurião romano. O centurião, uma autoridade militar que comandava uma centúria, ou seja, um grupamento de 100 homens, de 100 soldados romanos. Amélia Rodrigues nos diz o nome desse centurião. Ele se chamava Paulus, um nome romano, na mesma obra, ou seja, Luz do Mundo, no capítulo 14. Mas o tipo de cura, por si só, já é atípica. É uma cura sem contato físico, sem imposição de mãos, sem uso de saliva, sem toque das suas vestes, sem ordens diretas, levanta e anda. Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. Vai e apresenta-te ao sacerdote, quer dizer, é uma cura típica. Mas se destaca essa posição do centurião, essa de enviar os anciões judeus e essa de dizer para Jesus de não ser digno que ele entre na sua morada. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às vozes do céu: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral,
pois o intelectual avança sempre. E na questão 913 da mesma obra, O Livro dos Espíritos, nós temos outra pergunta muito interessante. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? E os espíritos ratificam, dizendo: já o dizemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, nós vamos buscar num conto árabe justamente a questão desse interesse individual, desse egoísmo, como uma demonstração da continuidade da nossa animalidade. A humanidade se inicia justamente quando a gente começa a demonstrar o nosso desinteresse, quando nós começamos a nos preocupar com o nosso próximo, com aqueles que participam da nossa sociedade e do meio em que vivemos. A história, esse conto árabe, ele nos diz que 3 viajantes encontraram um tesouro. Depois de tê-lo encontrado, eles sentiram fome e um deles foi comprar comida. No caminho de volta, ele pensou: por que não colocar veneno na comida e os outros 2 morrerão e eu ficarei com todo o tesouro? Só que os outros 2 que ficaram também tiveram uma brilhante ideia. Por que nós não matamos este que foi comprar comida e ficamos com o tesouro e dividimos entre nós 2? Pois bem, ele retorna e, retornando, ele é assassinado. E os outros 2 degustam da comida e também morrem. Ou seja, é uma bela síntese. Este conto árabe é uma bela síntese do que expressa assim com muita fidelidade o resultado invariável dessas ações egoístas, ou seja, tragédias, sofrimentos, lágrimas, perdas entre todos os envolvidos. Ou seja, o egoísmo como chaga da sociedade. Para os interessados, esse conto ele se encontra nas mais belas páginas da literatura árabe. E o ator é Mansur Shalita. Ele está na página 134 da obra citada. Então nós temos que a verdadeira chaga da humanidade é o egoísmo, conforme a questão 913, que vamos repeti-las apenas para enfatizar. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então, nós temos também, como chagas da humanidade, além do egoísmo, o orgulho. E para o egoísmo nós temos um remédio maravilhoso, a caridade. E para o orgulho, a humildade. E nós vamos ver essas 2 virtudes muito bem exemplificadas e evidenciadas aqui no nosso estudo. No versículo 2 da passagem, diz: e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Ou seja, o servo de um certo centurião. Aqui nós já vimos que evidencia uma característica desse centurião: a caridade, a compaixão, a misericórdia. E esse centurião, ele vai
pedir aos anciões judeus para ter com Jesus. Ele não se achava digno sequer de ter e de ir diretamente ao encontro de Jesus. E mais na frente ainda, ele nos diz, e por isso ele fala para Jesus, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Ou seja, além da humildade desse centurião, nós podemos destacar também o respeito à autoridade do mestre e mesmo a fé. Nós temos como virtudes muito bem destacadas nesse centurião. E nós lembramos que a definição de virtude é muito simples. A definição de virtude, lá contida no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos diz que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais, aquelas que constituem o homem de bem. E o homem de bem é justamente esse, é aquele que aplica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para as vozes do céu: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Caridade essa que nós encontramos justamente na figura do centurião. Virtude que o centurião demonstrou possuir em abundância, ou seja, ele não pediu nada para ele. Ele foi pedir para o seu servo que estava enfermo, que estava doente, que estava moribundo. Mas além dessa virtude que nós destacamos também a autoridade. Esse centurião, no versículo 8, diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ou seja, lembram do prefácio, segundo o Espiritismo, a fala do Espírito de verdade? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos do cego. Ou seja, o centurião tinha certeza que estava tratando com o Mestre, com o Messias. E ele sabia que Jesus tinha também sob o seu comando esses espíritos superiores e que bastava ele dizer uma palavra que o servo dele, o criado, seria salvo. Que demonstração de fé que esse centurião tinha! Além dele conhecer a autoridade, por ser uma autoridade romana, ele tinha certeza da autoridade divina do Mestre. Ou seja, uma demonstração muito grande de fé. Fé esta que é reconhecida pelo próprio Mestre Jesus. No capítulo 9, nós temos, no capítulo 6, Lucas nos diz: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião e uns amigos, dizendo: Senhor,
Não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Ou seja, uma demonstração inequívoca da fé desse centurião. Uma demonstração inequívoca do respeito à autoridade do mestre. Uma demonstração inequívoca da humildade que esse centurião demonstrava e também da caridade que ele teve para com o seu próximo, para com o seu criado que estava doente. Buscando concluir, nós trazemos então: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando-se para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Um gentil, um estrangeiro, um romano, mas com muita mais fé, com muito mais fé do que aqueles que seguiam o próprio Cristo, com muito mais fé do que os seus próprios discípulos, com muito mais fé e confiança do que o povo escolhido, o povo eleito, o povo judeu. Aqui nós vemos justamente essa grande observação que o evangelista nos traz, mostrando que todos somos filhos de um mesmo Pai, que todos somos irmãos, que não precisa nascermos aqui, ali ou acolá, de termos a cor branca, negra, parda, vermelha, todos, sem exceção, de sequer precisar cultuar determinada religião, A, B ou C. O importante é que nós tenhamos fé e confiança no nosso Pai maior, em Deus. E é isso que o centurião nos mostrou. Então, toda a passagem evangélica, ela é atemporal. E ela nos convida à prática, à vivência. Nesse caso, nós vamos buscar com muito cuidado, porque talvez não seja a opinião de outros irmãos e nós as respeitamos, uma relação entre essa passagem e os dias atuais, entre a passagem evangélica e a vivência. Nós temos a pandemia e nós temos também alguns irmãos, muitos, inclusive de nós, espíritas, que ainda acreditamos que só podemos exercer nossos trabalhos doutrinários e mesmo mediúnicos nas nossas casas espíritas, nos templos de pedra. E essa talvez, ratifico mais uma vez essa palavra, talvez seja a grande reflexão para nós, ou seja, a oportunidade de praticarmos a caridade a todo momento, e não somente dentro dos nossos templos de pedra. O mandamento maior que Jesus nos trouxe foi justamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mandamento este que foi cumprido à risca pelo centurião romano. Então, lá no prefácio, outro prefácio que eu trago agora, do livro Caminho, Verdade e Vida, nós encontramos nas palavras de Emmanuel uma grande reflexão a respeito desta última fala, que eu estou buscando uma conclusão. Lá ele nos diz, em Caminho, Verdade e Vida, no prefácio intitulado Interpretação dos Textos Sagrados, Emmanuel nos diz: a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível
para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los na rua, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Recentemente, nós recebemos algumas imagens pelo WhatsApp e nós gostamos dessas imagens e trazemos para a conclusão algumas reflexões que essas imagens nos trouxeram. Por exemplo, médico de efeitos físicos, entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Que oportunidade que nós temos para nos consagrar a um serviço divino, né? Conforme Emmanuel fala. Ou seja, o templo e a oficina não existe divisória. Temos oportunidades. Médio de cura, faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto, e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores males do ser, a fome. Médio de vidência, olhe nos olhos, veja o Cristo nele através de seus irmãos, auxilia, ajuda e jamais julgue. Médio de psicografia, nós temos essa ferramenta maravilhosa, o celular. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, mensagens otimistas e de amor. Médio sensitivo, sinta a necessidade do irmão mais próximo e então, com muito respeito, supre-as. Vá buscar um irmão que esteja internado no hospital. Vá buscar um parente, um amigo que tenha também um irmão, um pai, uma mãe internado e o abrace. Procure dar um conforto, uma consolação. Médico passista, comece a enviar boas vibrações através das preces aos necessitados e todos aqueles que te perseguem. Ou seja, nós temos 1001 oportunidades de praticar a caridade mesmo distante das nossas casas, dos nossos templos, e o próprio centurião demonstrou isso através da sua fé. Ele não foi buscar Jesus, o encontro pessoal com Jesus. Ele pediu que alguém intercedesse por ele, no caso os anciões judeus. Que nós possamos também pedir à espiritualidade amiga e benfazeja, aos nossos mentores, que pelo planeta, pelo nosso próximo, por aqueles que sofrem, em especial os mais necessitados, mas que nós também lembremos não somente das nossas necessidades, que as nossas rogativas não se voltem somente para o nosso interesse, que elas possam também, as nossas preces, as nossas orações, buscar aqueles carentes, aflitos, deprimidos, em depressão, com tristezas profundas, com dores físicas e principalmente da alma. Que nós possamos utilizar o melhor que nós temos, o nosso templo interno, o nosso coração, para poder colocar em prática esse ensinamento do Cristo na nossa vida do dia a dia. Fiquemos com Deus. Muito obrigado e até breve.